Senhores telespectadores, peço-lhes que reparem nesta pedra. É uma cabeça de um jovem. O jovem aqui, entre os cabelos, tem cachos de uvas. Isto porque ele é um Baco. O Baco é a divindade do vinho e das orgias, uma divindade romana. É uma peça preciosa que apareceu exatamente aqui nos arredores da cidade de Beja, na vila romana de Pisões. Há vestígios do que foram magníficas salas com mosaicos trabalhados. Havia aqui repuxos de água, piscinas. Era uma casa de um grande luxo. Esta casa veio para aqui porquê? Porque os campos eram, e ainda são, de uma grande riqueza cerealífera. E, portanto, os romanos instalaram-se em belas casas de campo, as vilas. Há esta, mas há muitas outras por aí, só que as outras estão por estudar. Dessas povoações que a força da terra fez nascer, cada qual seguiu o seu destino. A única que teve um destino incomparável é esta diante da qual agora me encontro, a cidade de Beja. A cidade romana tinha naturalmente várias portas na muralha, e dessas portas há uma com um arco que chegou até aos nossos dias. É aquelas pedras nunca saíram do seu lugar. Estão ali há cerca de 2000 anos. Eu julgo que Beja se pode considerar a mais antiga capital portuguesa. Na época romana não havia Portugal, havia a Lusitânia. A Lusitânia estava dividida em 3 grandes distritos administrativos. Um com a capital era Mérida, fica hoje em Espanha. Outro aqui era Beja, e o outro era onde é Santarém. Naquela altura era Escalabis. Júlio César andou aqui nas guerras e conseguiu que acabasse a guerra e que reinasse nestas províncias a paz. E é para celebrar essa vitória de Roma que deram à cidade o nome de Pax Julia. É importante falarmos nisto porque Pax Julia é que veio a dar Beja. O P, como sabem em português, tende a passar ao B, Beja, e depois durante o ciclo islâmico este A, em muitos casos, transforma-se em E. Por exemplo, o Tagus deu Tejo, Beja deu Beja. E aqui tem como este nome da cidade de Beja hoje recorda a paz pela qual, passados 2000 anos, continuamos todos à espera que se instale. Não é aqui neste cantinho da península, é em todo o mundo. Eu agora estou numa secção do Museu Regional, que é a secção visigótica. Devo dizer que é o mais notável conjunto de peças visigóticas que até hoje se reuniram em Portugal. Os visigodos, como sabem, é a civilização que aqui se sucede à civilização romana. Aquela Pax Julia, aquela paz romana implantada no século I depois de Cristo, aqui na Península foi duradoura. Durante o século I, todo o século II, todo o século III. O século IV é que já é perturbada por grandes bandos de malfeitores, por revoltas de escravos, por uma grande corrupção nas instituições, e acaba no século V, porque vêm realmente os vândalos, os alanos, os suevos, passaram por aqui
até que realmente os visigodos, que são os bárbaros já mais romanizados, são guerreiros e apoderam-se do país e são agora eles os senhores. É durante os visigodos que o cristianismo faz mais progressos em toda a península e eu estou-lhes a falar justamente diante de uma peça lindíssima. Esta representa duas pombas a matar a serpe, a serpente que sempre representou o mal. Eu penso que a coluna era a base de uma pia batismal. A água benta afugentava realmente o mal. Um dos objetos mais fascinantes que há aqui neste museu é a lápide funerária da Linda Maura. Havia um tio, Calandrónio, que acho eu que estava apaixonado por ela, porque a moça morreu e ele mandou escrever esta lápide funerária enorme. Isto é um poema. Maura, que foi minha sobrinha, tinha uns olhos muito belos. A mãe criou-a na castidade e a terra recebeu-a virgem e sem mácula. Ai de mim, desgraçado, porque perdi uma flor tão rara que ainda mal fizera os 15 anos. Descansa na paz do Senhor, onde entraste no dia 4 das calendas de agosto do ano de 705. Esta pedra também é muito curiosa por uma razão. Deste lado tem um baixo relevo visigótico, também era uma pedra sepulcral. A pedra é visigótica, mas os mouros tomaram conta disto e reutilizaram-na. Deste lado diz: Deus abençoe Mohamed, filho de Mussarib, que era filho de Ud. Deus tenha compaixão dele. Ano de 531. Portanto, isto em termos cristãos é o ano de 1136, porque esta região só muito tarde é que entra no poder dos cristãos, já muito avançado o século XIII. Mas o monumento mais célebre de Beja é a famosa Torre de Homenagem. Tem 40 metros de altura, tem uma visão assombrosa. À volta é tudo planície e a gente tem uma visão perfeitamente circular do mundo. Esta construção é posterior a Dom Dinis. É um monumento lindíssimo, é das torres medievais a mais alta que há em Portugal e dizem-me também que é a mais alta que há nos castelos da Península Ibérica. Quando cheguei aqui, os funcionários da torre disseram: há uma lenda, parece que isto antigamente serviu de prisão. Isso é verdade, lá que serviu de prisão, serviu. E que estavam lá presos dois irmãos e que iam ser condenados à morte, mas que eram rapazes muito habilidosos e conseguiram fabricar um pássaro que voasse. E foram para longe, que nunca ninguém mais soube deles. Eu não conhecia essa lenda e é possível que tenha alguma coisa a ver com um facto inteiramente verdadeiro. Vêem cá embaixo um palácio. Esse palácio é um museu. E dentro do museu guarda-se, entre muitas outras coisas,
uma hélice de madeira. Foi aquela hélice que no ano de 1924 levou 3 aviadores portugueses. Um era o Major Sarmento Beires, outro o Capitão Brito Paes e outro um sargento que foi promovido a seguir a alferes, e fizeram a primeira viagem de ligação entre Portugal e Macau. Eu vou-lhes contar uma história que é muito pouco conhecida e que me parece extremamente significativa. Reparem, isto o que é? É uma igreja? É um teatro? Que diabo é isto? A história é esta. No século XVI, Beja pertencia ao infante Dom Luís. Dom Luís era um filho do rei Dom Manuel. Dom Luís era um homem muito culto, conhecia um bocado da Europa e mandou fazer em Beja uma coisa que já era corrente na Europa. Uma casa para o mercado. Nessa altura dizia-se para o açougue. Era um espaço onde os comerciantes vinham, cada um punha a sua banca e era aqui que se ia fazer o negócio. Mas, quando isto ficou pronto, toda a gente disse: o quê? Isto para mercado, isto é mal empregado. É o próprio infante Dom Luís que escreve às justiças e à Câmara de Beja e lhes diz isto: olhem, eu mandei fazer uma casa para açougue, como sabeis, mas agora parece que a casa é boa demais. Por isso, talvez seja melhor fazer lá uma igreja, a Capela da Misericórdia, para dizer missas. Em todo caso, digam-me vocês qual é a vossa opinião. Claro, a Câmara disse logo a opinião do príncipe. Com certeza, isso deve ser entregue à Santa Casa da Misericórdia para serviço de Nosso Senhor e proveito das nossas almas. É por isso que ela hoje não parece nem igreja, nem mercado, nem coisa nenhuma. Foi uma casa feita para uma coisa, a exemplo do que então se praticava na Europa, mas que depois se considerou mal empregada, porque em Portugal o comércio ainda não tinha atingido o nível que lhe permitisse ter edifícios com esta beleza. Mas para mim, o passo mais bonito da história de Beja é o que aconteceu aqui, exatamente neste sítio, no adro da velha igreja de Santa Maria. Bom, a história aconteceu no início da Revolução de 1383. O país está inquieto e chegam aqui a Beja mensageiros que trazem cartas da rainha. Os magnates reúnem-se aqui no adro de Santa Maria, o povo a distância a ver se percebia alguma coisa. Os magnates abrem as cartas, leem, trocam opiniões, comentam e o povo ao longe não sabe nada. Até que se ouve gritar um homem que se chamava Gonçalo Ovelheiro. O povo tem o direito de saber o que se passa. Eles invadem o adro, depois foram todos roldão para a Câmara, leram também as cartas. As cartas tinham lá muito palavreado, mas eles chegaram ali à varanda e disseram: tudo é simples. A rainha manda perguntar se antes queremos o mestre ou se queremos os espanhóis. E um grito imenso reboou: o mestre, o mestre. Este convento em que agora lhes falo é do século XV. Foi fundado pelo primeiro duque de Beja, Dom Fernando, que era irmão do rei Dom Afonso V e, portanto, filho do rei Dom Duarte.
O convento tem muito que ver, é um museu cheio de interesse. Isto é um capitel. Capitel era a parte de cima de uma coluna. Para o capitel ser desta altura, a coluna devia ter cerca de 20 metros. Aqui mesmo estão vários. Eram capitéis do Fórum Romano. Isto é do 1º século depois de Cristo. Quando aqui estavam a fazer isto, estavam em Roma a construir o Coliseu de Roma, cujos capitéis não são maiores, e portanto isto dá uma ideia da extraordinária importância da cidade. Com a Sé, capital espiritual, em Évora, Évora transforma-se rapidamente na capital do Alentejo. E esta cidade aqui entrega a si própria, vem a ser dada depois ao Dom Fernando. A esposa dele era a Dona Beatriz. Foram os pais do rei Dom Manuel I. Foram também os pais de uma grande rainha, a rainha Dona Leonor. Tanto a infanta Dona Beatriz como o infante Dom Fernando passaram aqui em Beja a maior parte da sua vida. Não toda, e ambos quiseram ficar aqui sepultados. Foi a própria infanta Dona Beatriz, dizia-se Brites. Brites é o mesmo que Beatriz. Pôs no testamento que queria ficar sepultada numa campa rasa, diante do altar de São João Batista. A rainha Dona Leonor casou muito novinha com o rei Dom João II. Eram ambos bisnetos de Dom João I. Não se pode dizer que fosse um casamento feliz. Primeiro, eles tiveram só um filho, chamado Afonso. A ideia do pai era casar o menino com a herdeira do trono castelhano e, dessa maneira, todas as Espanhas se uniam à volta de um trono que tinha o rei em Portugal, o rei Dom Afonso. Chegou a casar com a herdeira do trono espanhol e a cavalgar na ribeira de Santarém. O cavalo tropeçou, o rapaz caiu, partiu o pescoço e morreu. Dona Leonor representava uma classe com um grande poder em Portugal. Era ela a figura mais notável da nobreza portuguesa. O rei Dom João II é um rei que luta com toda a sua força contra a nobreza e luta de uma maneira brutal. Ela é a grande rainha que, depois da viuvez, institui as misericórdias. Primeiro a misericórdia de Lisboa, mas isso é uma espécie de semente que se repercute rapidamente em todo o país. Depois de Portugal passa ao Brasil e do Brasil vai a Goa e vai à África e dá a volta ao mundo. Nunca nenhuma instituição portuguesa teve tanto futuro como as santas casas da misericórdia. Misericórdia quer só dizer ter coração para os pobrezinhos. É ela que descobre, entre aquela gente que andava ali a rodear a corte, um rapaz cheio de talento. Ele chamava-se Gil Vicente. Mandou-lhe fazer o primeiro alto, protegeu-o e pode-se dizer que a Dona Leonor, já viúva, devemos a revelação do gênio de Gil Vicente. Esta mulher tinha só um filho e viu-o morrer brutalmente aos 17 anos. Esta mulher tinha um irmão a quem queria muito, viu-o matar pelo próprio marido. Esta mulher passou todas as agruras do mundo e conseguiu transformar a sua infelicidade em ternura, em amor dos pobres a quem quis cobrir com o seu manto. Haveria muito mais coisas para mostrar em Beja, mas a cidade não é só passado e história, é também presente e futuro.
É muito importante perceber que se está a dar uma verdadeira transformação no Alentejo. Eu quis falar nisso aqui num lugar que tem um certo simbolismo. É a Biblioteca de Beja. Como veem, há nestas mesas gente nova que está a trabalhar, são estudantes e são praticamente esses que enchem a biblioteca. É de uma extrema importância esta situação. Estas gerações novas debruçam-se ansiosamente sobre o saber que lhes abre os caminhos do futuro. Desde a lei das Sesmarias é que se considerava que estas terras eram boas para dar pão e por isso só serviam para dar pão. A lei das Sesmarias, que as pessoas citam sem ler, o que diz é que é proibido pôr a outras culturas as terras que são para dar pão. Acontecia que os lavradores, naturalmente, punham as suas terras a dar aquilo que lhes dava mais lucro. Essa política só foi alterada já no século XX e pensa-se que estas terras são realmente boas para dar pão. É o melhor que há em Portugal. Mas também são boas para dar vinho, também são boas para dar azeite. E começou-se a ver que os vinhos alentejanos eram os melhores vinhos que se podiam dar em Portugal. É um Alentejo transformado. É uma cidade em pleno progresso. Parabéns, Beja, e continue em frente.